O que é interessante é que esse sal que Jesus fala não é esse sal que dá sabor, é o sal que não dá sabor, é o que fica, é a areia. Parece sal, mas não é sal, né? A gente lembra muito do trigo, do joio, parece trigo, mas não é trigo. Esse sal insípido parece sal, mas não é sal. Qual a diferença? O sabor. O que eles faziam? Eles juntavam essa areia que parecia sal. Quando hoje as pessoas fazem isso, vão para o Mar Morto, lá tem uma região que eles vão, tem uma lama que eles colocam no corpo todo, dizem que a lama é medicinal. É esse sal insípido que Jesus fala. Esse sal que as pessoas cobrem o corpo, fica lá todo, né, dentro do mar, fica ali, tem as fontes terapêuticas, é esse mesmo sal. O que acontecia? Esse sal ficava amontoado lá no templo, e quando tem alguns momentos do ano que neva em Jerusalém, não é todo ano, mas neva. Então, quando ela derrete, fica muito molhado. O que eles faziam? Pegavam aquele sal, jogavam no pátio, as pessoas não escorregaram. Por isso que o sal era pisado pelos homens, né? Porque o sal ficava espalhado no templo, os homens passavam, não escorregaram porque a neve derretia, e o sal era pisado pelos homens. Ou seja, o sal insípido, o sal que não dava sabor, tinha como única utilidade servir para ser pisado pelos homens. Interessante quando Jesus fala sobre isso. Eu lembrei imediatamente que quando Jesus fala sobre isso, ele fala da característica que deve ter não só o cristão, aqui ele está falando diretamente para os apóstolos dele, para os discípulos dele mais próximos, né? Porque lembra que ele está vindo das bem-aventuranças, sobe no monte, fala as bem-aventuranças e não fala no final diz, olha, e vocês que serão perseguidos terão um galardão maior. E afirma, vós sois o sal do mundo. É interessante. E sal da terra. Vós sois o sal da terra, não insípido, o sal da terra. Porque o insípido ele diz o seguinte, olha, aquele que não dá sabor vai ser pisado pelos homens. Cristo, em toda a sua sabedoria, nada que ele fala é localizável, né? Nada que ele fala é restrito, é resumido. Vamos lembrar que nós podemos fazer várias referências. Se a gente pensar no sal que foi pisado, foi o sal de Israel que traiu a aliança. A gente percebe, hoje está pisado, os homens pisam no sal de Israel. Quando Israel foi destruído no ano 70 depois de Cristo, os romanos pisaram Israel, pisaram no templo, dispersaram. Ou seja, não deixa de ter uma conotação apocalíptica essa palavra de Jesus, porque os fariseus, os saduceus tornaram-se um sal insípido, era um sal sem sabor, eram aquelas preces sem sabor. O que aconteceu? Foi pisado. Israel foi pisada, que hoje é pisada. Hoje tem uma das mesquitas mais importantes do mundo muçulmano, está lá, dizem que em cima da Arca da Aliança. Então foi pisada. Foi pisada. Jesus já previa isso, mas na condição do sal não dá sabor. É interessante isso, porque isso faz com que a gente pense em várias coisas. E quando o Rogério sugeriu essa questão da igreja, não dá para a gente não deixar, vou ficar só no sal porque hoje a gente já domina, mas a questão do sal, por exemplo, nós estamos aqui há 106 anos, desde março de 2013 a igreja, a segunda igreja sai da primeira igreja, anda em 30, 32 que ela está aqui, mas nós vamos pensar, são 106 anos, qual o impacto da segunda igreja na liberdade? Qual o impacto da segunda igreja no Ciência? Qual o impacto da segunda igreja em Salvador? Isso me questionava muito, antes de ter saído da segunda igreja, me questionava muito. Qual o impacto? O que representa a segunda igreja? Que nós somos sal, nós somos luz. Ficava pensando, as pessoas quando passam, olham para cá, o que veem? Veem uma luz? Veem sabor? Ou só veem a estrutura? Só veio uma casa azulejada. O que acontece? Está faltando sabor? Né? Acho que isso faz com que nós repensemos de muitas atitudes nossas. Né? Faz com que eu repense muito das minhas atitudes. Porque eu sou chamado para ser sal onde eu estou, na minha família, no meu trabalho. No meu trabalho, todos, a grande maioria, não conhece a Cristo, conhece, mas rejeita a Cristo. Né?
Eu sinto muito, eu sofro muito com isso, porque eu fico ali trabalhando, mas orando também por eles, e especialmente de que forma eu serei um sal na vida daquelas pessoas, né? Isso me cobra muito. Duas palavras. Ontem o irmão Rogério falou uma coisa interessante na igreja. Qual é o valor de uma alma? Em casa, eu estava falando com minha esposa que se eu morresse 3 anos atrás, eu ia direto para o inferno. Eu ia para o inferno direto. Eu ia para o inferno. É certo isso. Porque eu fui apóstata. Eu neguei a Cristo. Quando eu estava no judaísmo, que é interessante isso acontecer, hoje as igrejas caminham para a judaização. Muitas igrejas estão fazendo esse percurso e é extremamente perigoso, coisa que eu vivi há 15 anos atrás, há 12 anos atrás. As igrejas estão fazendo isso. Se você percebe, se você vai na igreja batista do Caminho das Árvores, você está no templo judaico, né? Você está lá, eles usam o talite, usam o kippá, tem a festa dos tabernáculos, né? Então a igreja tem uma igreja imensa em São Paulo, em Minas Gerais, uma igreja imensa, que é completamente judaizante. Isso é extremamente perigoso, porque eu conheci essa igreja judaizante. A igreja judaizante te leva a negar Jesus. É lógico, não há como você sair do evangelho de Cristo, do evangelho batista, né, essa expressão, ir para uma igreja judaizante e permanecer fiel a Cristo. É impossível, porque eu vivi esse caminho, essa experiência. Eu estava nesse processo de cristianismo judaico, o cristianismo de Tiago, né, a igreja primitiva. Então, quando você sai desse primeiro processo aí, da igreja histórica, que você estou na igreja verdadeira, mas você está no processo de judaização. Você, em 2, 3 passos, nega Jesus. Porque quando você está nessa igreja judaizante, a primeira coisa que você faz é virar as páginas do Novo Testamento. Fica só no Antigo Testamento, só na lei. E você chega à conclusão de que Cristo destruiu a lei. Cristo negou a lei. É muito fácil. É um caminho muito fácil, muito lógico. Por isso eu aconselho, não se aproximem dessas doutrinas judaizantes. Elas são abomináveis. E Paulo já falava sobre isso. Paulo já dizia isso: cuidados com aqueles que têm uma doutrina judaizante, porque eles estão pregando aquilo que já foi mortificado. Vocês já morreram. Porque quando vocês tinham a lei, vocês estavam no pecado. Por isso a lei te lembra do pecado. Por isso a lei. Você não consegue cumprir a lei. Hoje são 613 preceitos que os judeus devem cumprir. 613 é praticamente impossível. Por isso a lei. Mas o Paulo fala: Cristo basta. Cristo, Ele completa a lei. E eu graças a Deus, hoje eu consigo enxergar Cristo na lei, no Antigo Testamento. Eles chamam de Bereshit, do primeiro livro de Gênesis ao último. Cristo está presente. É incrível, é impressionante que se você abrir seus olhos, Cristo está do primeiro ao último. Ele é a própria lei. Ele não é só aquele que nós costumamos falar. Jesus, ele era o verbo estava desde o início, e nada se fez sem ele. É muito fácil você só falar, recitar, mas você consegue enxergar Cristo. Você consegue enxergar Cristo na criação? Você consegue enxergar Cristo na queda? Você consegue enxergar Cristo? Você consegue enxergar Cristo nas leis, em Levítico, em Êxodo? Cristo está ali presente. É impressionante como falei, não é possível. De fato, o inimigo, ele te cega. Ele cega. E ele faz com que você siga aquilo que ele quer, sustentado no seu ponto mais fraco, que no meu caso é o orgulho, a soberba. Então, o inimigo te laça naquilo que você tem de mais fraco, não que você tem de mais forte, não. Ele não vai atacar na tua oração, na tua leitura da Bíblia. Isso é tranquilo, ele não vai atacar confundindo versículos ou te pedindo de orar. Não vai. O inimigo vai te atacar naquilo que você é mais fraco. E na fraqueza em Deus, naquilo que você mais confia, que é a tua fraqueza. Ou seja, quando eu era mais forte para o mundo, eu era mais fragilizado. O inimigo sabia disso. O inimigo viu isso. E foi muito fácil.
com a soberba, com orgulho, eu tranquilamente desisto tudo isso aqui. Então, quando eu vejo isso para mim é muito sério. Hoje, depois de ter retornado, eu levo isso com muito mais sério.